Louvado seja o Senhor. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Um texto muito conhecido, mas extremamente oportuno, devido ao que nós estamos meditando sobre a palavra do Senhor e sobre a igreja do Deus vivo. Mateus 16, a partir do versículo de número 13. Mateus 16, 13. Está escrito: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus replicou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi da carne, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele Cristo. Amado Deus, amado Senhor, uma vez mais a tua palavra foi lida diante da congregação, que essa palavra possa produzir a fé necessária. Aleluia. Ao meditarmos sobre o texto bíblico, possamos crescer em graça e conhecimento. Que a unção de sabedoria possa repousar uma vez mais sobre o teu rebanho, dando-nos a capacidade de entendermos aquilo que o Espírito fala com a igreja nesta noite. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, conceda-nos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas no dia que se chama hoje. E na certeza que já estamos te ouvindo, ao abrirmos e lermos a tua palavra, queremos te agradecer em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos sentar, meus irmãos. Enquanto você se assenta, louva, glorifica, dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso nesta noite, mais do que nunca, da sua atenção. Eu preciso que você abra realmente o seu coração para entender aquilo que vai ser dito de uma forma muito clara, de uma forma muito explícita, sem meias palavras, como eu sempre faço, porque eu prefiro não dizer nada do que dizer algo pela metade. Tá? E dentro deste texto bíblico extremamente conhecido, há inúmeras revelações, há inúmeros entendimentos, com absoluta certeza. Mas há um foco especial que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, permitindo o nosso Deus. A palavra diz que ele fez uma pergunta, dizendo assim: o que o povo diz a meu respeito? E os discípulos responderam: olha, estão dizendo que é Jeremias, Elias, ou algum outro profeta. E ele continuou dizendo assim: mas e vocês? Qual é a opinião de vocês a meu respeito? Ou para vocês, quem eu sou? E aí a palavra diz que naquele momento, o Espírito da graça, o Espírito que tudo revela, desce sobre Simão Barjonas, ou Simão, filho de João. E naquele instante ele abre a boca e diz assim: tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra diz que Jesus disse assim: Simão Bar-Jonas, você é um homem feliz, você é um homem bem-aventurado, porque não foi a carne ou sangue, ou seja, não foi revelação humana, mas foi uma revelação divina. Foi o meu Pai que está no céu que concedeu a você este entendimento. E ele disse assim: olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu preciso entender aqui que o mestre fez um trocadilho, um jogo de palavras. Ele mudou o nome de Simão para Pedro. E a mudança de nome representa um marco inicial de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova revelação. Foi assim que aconteceu com Abrão para Abraão, com Sara para Sarai, de Sarai para Sara, melhor dizendo, né? Abrão para Abraão, e de Sarai para Sara. Aconteceu com Jacó para Israel. E agora, para dizer que aquilo que Pedro havia dito, até então Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de João, era extremamente importante, que isto daria início a um novo entendimento, a uma nova história, ao começo de algo importante. Ele também fez essa mudança de nome. Ele diz assim: a partir de hoje você é Pedro, que também significa pedra. E ele diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para, quando ele diz assim, edificarei a minha igreja, ele coloca num tempo futuro, porque edificarei significa que até então a igreja não estava fundada, estabelecida, edificada. Seria uma obra que iria acontecer num tempo futuro. E nós aprendemos dentro dos textos bíblicos, e já meditamos inúmeras vezes a respeito do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, um dos marcos importantes na história da igreja, dando início realmente à história da igreja, em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Mas depois nós também vamos aprender quando foi que realmente a igreja passou a ser uma realidade e ser composta por outras nações, por outros povos. Porque eu volto a afirmar o que eu tenho afirmado constantemente aqui: a origem da igreja não é judaica, a origem da igreja é gentílica, é o povo que não é nação. Esta é a origem. Mas é necessário também entender que, como se faz algumas afirmações, assim: olha, a igreja foi fundada sobre Pedro, porque Pedro quer dizer Pedro. Não, de forma alguma. Vamos para o texto bíblico. Vamos para Salmo de número 118, que foi o texto que nós lemos. Salmo 118, versículo de número 22 e 23. Salmo 118, versículo 22 e versículo 23. Ele está dizendo assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Salmo 118, versículos 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra Que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
Então, mediante a leitura desse simples salmo, deste versículo, desses simples salmos, eu já começo a desmontar essa tese de que a igreja foi fundada sobre Pedro. De forma alguma. De forma alguma. Porque a palavra diz, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Quem são os construtores aqui mencionados? Disseram assim, os construtores, aqueles que deveriam edificar a igreja, rejeitaram a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, o alicerce, a rocha, aonde a casa deve ser edificada, como diz a parábola. Quem são os construtores? Eu vou recorrer ao texto de João capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então quem são os construtores? Os judeus, os israelitas. Pastor, o senhor vai tocar nesse assunto de novo? Sim, porque é necessário entender isso. É necessário entender desta maneira. Que os construtores rejeitaram a pedra. Ora, se eu entendo que os construtores trata-se de israelitas ou da nação judaica, os judeus rejeitaram a Pedro? De forma alguma. Não foi a Pedro que eles rejeitaram. Quem eles rejeitaram? Jesus. Então Jesus é a pedra. Diga, eu creio. Eu creio. Ele é a pedra sobre a qual foi edificada a igreja, e não sobre Pedro. Mas por que ele diz então sobre esta pedra? Sobre a afirmação que Pedro havia dito, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Naquele instante, o entendimento deste pescador se abriu. Naquele instante a graça foi concedida e ele olha para o seu mestre de uma maneira que até então ele não havia olhado. E ele enxerga agora não um mestre ou um profeta ou um rabino da sua época, mas agora ele olha e vê que diante dele está o próprio Deus encarnado. Porque no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim diz o texto bíblico. Então ele olha e ele enxerga e diz assim, não, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Ele diz assim, olha, sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu sou o Messias, sobre essa afirmação eu vou edificar a minha igreja. E é sobre esta afirmação que a igreja do Senhor foi edificada. Entende isso, igreja? Sim ou não? Sim. A pedra que os construtores rejeitaram. Olha o que o texto bíblico diz mais à frente. Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo de número 33. Mateus 21, 33. Né? Dá para todo mundo ler com muita calma, tá? Tem versículo para todo mundo. Vamos ler atentamente o que diz o Senhor através desta parábola, que diz assim, a parábola dos lavradores maus. Mateus 21, a partir do versículo de número 33, está escrito. Jesus disse, escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocaram. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram
a um, mataram ao outro e o outro apedrejaram. Aí o dono mandou mais empregados do que a primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Responderam: fará aparecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Amém, Jesus. Essa parábola, é claro, mais uma vez eu vou pegar apenas alguns detalhes. Não é que eu pegue um versículo fora do seu contexto, mas para examinar um texto de tamanha profundidade, é necessário um tempo muito maior, tempo esse que nós não dispomos, né, em uma única reunião, em uma única meditação. É impossível pegar a quantidade de ensinos e aqueles que nos foram permitidos entender, porque eu creio que há coisas ainda mais preciosas dentro das Sagradas Escrituras que sequer sonhamos, mas que será revelada no devido tempo, porque a palavra diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu ou debaixo do sol, como diz o texto bíblico, não é? Mas eu quero apenas pegar alguns detalhes que diz assim, olha: atentai em outra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou aos lavradores, e depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Só para pegar esse versículo de número 33, quando fala a respeito da plantação de uma vinha, quando fala a respeito de um lagar, imediatamente eu já posso fazer uma conexão com o Apocalipse. Quando na revelação diz assim: olhem, a vinha da terra já está madura, vindimai-a. E a palavra diz que o anjo foi e lançou a foice e vindimou, fez a colheita das uvas. Isso é uma revelação muito profunda, que não há tempo suficiente para explicar aqui, porque não é esse o foco. Só para você entender, quando eu estou falando que há muitas revelações dentro dos textos bíblicos, e que nós necessitaríamos de um tempo maior, não é um exagero, não é uma força de expressão, porque eu preciso estar atento aos detalhes. Eu preciso entender os detalhes, olhar aonde estão as conexões, o que está dizendo e falando a respeito de quê. Então, é só para você entender de uma pequena coisa que a gente poderia aqui levar algum tempo explicando a respeito da vindima desta vinha. É a mesma vinha lá de Apocalipse, que será ceifada, será feita a colheita das uvas. Mas eu preciso também entender que
se está realizando a colheita das uvas ou a vindima, é porque a cevada e o trigo, que eram colheitas de Israel, a cevada, o trigo e as uvas, ou a vindima. Então, se já está lá em Apocalipse realizando a colheita das uvas, e é interessante, ó, e construiu nela um lagar. O que se faz no lagar? Pisa-se as uvas. E nós vamos encontrar essa mesma expressão também em Apocalipse, quando diz que pisa o lagar da ira, do furor do Senhor nosso Deus. Dá para você entender dessa maneira, igreja? Sim ou não? Sim. Que está falando da mesma coisa. Está falando, é a mesma vinha, porque tem o lagar, né? Tem a série, que é a cerca viva. Isso é maravilhoso. A conexão quando se juntam os textos bíblicos. E eu começo a entender a respeito de que esta parábola se trata. Porque fala dessa colheita das uvas. Se está colhendo uvas, é porque a cevada e o trigo já foram colhidos. E aonde estão a cevada e o trigo? Já estão guardados no celeiro. Já estão guardados nos celeiros. Então, eu não vou entrar nesse assunto ou nesse foco, mas nós vamos continuar meditando no que diz assim, ó. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. E o que fizeram com o filho? A palavra diz assim, olha: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. Quem é esse filho aqui, que foi morto pelos lavradores maus? O Cristo. Está falando a respeito de uma herança. Você consegue entender? Então, quando você começa a juntar os textos bíblicos, você vai abrindo ainda mais o seu entendimento. Mas quando eu pego textos isolados, sem a devida conexão, ou sem o devido cuidado, eu começo a usar os textos bíblicos como uma bengala, como uma muleta, como um suporte para me ajudar a caminhar de forma trôpega, de forma ineficiente, de forma que eu não percorra a distância ou o caminho que eu devo percorrer, que eu devo andar, porque eu vou andar com dificuldade, porque eu vou andar sem entendimento, porque eu vou andar sem direção, porque a direção me é dada pelo entendimento da palavra. Amém, igreja? Então, se eu só falo umas coisas meio complicadas, não. A palavra que vai sair da minha boca isso é simples de entender. Se você observar as mensagens, você que nos acompanha há bastante tempo, você que está comigo, você sabe que a palavra que eu mais uso isso é simples, ou simples assim. Porque é simples. O Evangelho, ele é coisa simples. O Evangelho, ele foi escrito numa língua popular. Foi escrito no grego, para falar com o povão. O problema é que eu quero colocar ou elitizar o Evangelho apenas para agradar alguns pseudos intelectuais, alguns mestres renomados, enquanto que o Evangelho tem que ser falado de forma direta, simples, de forma que as pessoas entendam a respeito do que esse maluco está falando. É de quê? Porque quando eu pego esses textos bíblicos e eu não consigo entender, eu vou usar o texto bíblico para
dizer aquilo que a Bíblia não diz. Você quer ver um exemplo? Preste atenção. Tudo dentro do seu contexto. Vamos lá agora para... Porque diz assim, ó, vou repetir aqui. Perguntou de nunca nessas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vai ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Opa, peraí então. Vamos para Gênesis. Deixa eu ver Gênesis 38, tá? Tem para todo mundo ler também. Só que eu vou já adiantar para você, tá? Vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não se escandalize. Diga assim: meu irmão, não se escandalize. Diga assim: meu irmão, não se escandalize. Porque se tem uma coisa que eu estou farto, é de hipocrisia em cima dos púlpitos, esses falsos moralistas, né? Por exemplo, em uma das mensagens eu disse claramente que Jacó teve relações tanto com Lia quanto com Raquel, né? Oh meu Deus, meu pai, esse pastor fala cada coisa. É que você não leu a historinha que a gente vai ler agora. Vamos ler a partir do versículo 38, porque algumas pessoas pegam esse texto bíblico, Gênesis 38. Alguns pegam esse texto bíblico para pregar a sua falsa moralidade, porque aqui diz Judá e Tamar, né? Fala a respeito de Judá e Tamar. E esse texto bíblico é muito utilizado para falar a respeito de uma palavra que talvez, eu não sei se você sabe o significado. Se você não souber, dá uma pesquisada, tá? E você vai entender a respeito do que eu estou falando, que é a palavra onanismo. Meu Deus, o pastor falou onanismo em cima do público. Pastor, o que é isso? Deverzinho de casa, tá? Procura lá. Quiromania, tá? Procura lá. Você vai encontrar assim o que significa. Mas a origem é isso aqui. Pastor, mas o senhor está querendo dizer que não me venham com os textos pinçados, né? Porque eu sei o que diz Gálatas 5,16 a respeito da concupiscência da carne. Eu sei disso. Eu conheço o texto bíblico. Andai no Espírito, não satisfareis o desejo desenfreado da carne. Eu sei disso. Eu conheço Coríntios 6, que diz: fujam da imoralidade sexual. Eu conheço isso. Só que se esquece que o texto de Coríntios, quando diz assim, imoralidade sexual, a palavra ali, traduzida por imoralidade, é pornel, que vem de pornografia, que vem de relação sexual ilícita, que vem de fornicação. É disso que se trata. Mas aí pega e pinça os textos bíblicos e faz o rolo. Então não me venha com essa falsa moralidade, com essa hipocrisia, não. Porque preste atenção no texto bíblico, a partir do versículo 1 de Gênesis 38. Está escrito: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um matado moabita, chamada Ira. É o leão. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Versículo de número 2, a linguagem de hoje, por favor. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela. E ela concebeu à luz um filho, que o pai lhe chamou Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho,
a quem ela deu o nome de Onã. Da onde vem a palavra que eu disse para você? Onanismo, tá? A origem aqui. Vamos lá. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibé quando o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então Judá disse a Onã: vai e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. O capítulo 38, o versículo 9 da linguagem de hoje. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. E aí compete. E aí compete um pequeno parênteses, porque diz assim: isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a esse fez morrer. Então se afirma que Onã foi morto por ele interromper o seu relacionamento com Tamar. Você leu o texto bíblico, ouviu na linguagem de hoje. Então, quando ele se ajuntava fisicamente com Tamar, ele interrompia o ato, e a palavra diz que isso era mal perante o Senhor, por isso o Senhor fez ele morrer. Mas ele não morreu porque ele interrompia o relacionamento e derramava a sua semente no chão. Não foi por isso que o Senhor o matou. O Senhor o matou porque ele estava desobedecendo ou descumprindo a ordem do levirato. O que é a ordem do levirato? Você entende como as pessoas pegam os textos bíblicos e distorcem ao seu bel prazer, ao seu entendimento? Porque eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não diz. Onã morreu? Sim. Mas por que Onã morreu? Vamos para a palavra. Deuteronômio 25, 5 e 6. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Na linguagem de hoje. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morrerem juntos, morarem, não estou bem louco. E um deles morrer, Hoje, né? e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. E o primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça em Israel. Essa é a lei do levirato. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis 38.
Na linguagem de hoje, por favor, o versículo de número 38, 8, na linguagem de hoje, de Gênesis. Então Judá disse a Onã: Dois irmãos que moravam juntos, Er e Onã. O Er morreu. Onã aparece agora na história. Vamos lá. vai e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Deu para entender o que a palavra está falando? Dois irmãos moravam juntos, filhos de Judá. Filhos de Judá. O Er morreu, a Bíblia não diz como, mas foi também por desobediência, por desagradar a Deus. E aí, como a lei mandava, Judá, o pai dos dois, disse assim: ó, vai e toma por esposa a tua cunhada, para que ela possa gerar descendentes ao seu irmão, porque quando Er morreu, ele não possuía filhos. Deu para entender isso, igreja? Deu para compreender isso? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Mas o versículo 9 diz assim: sabia, porém, Onã que o filho não teria tido por seu. Ele sabia que o filho não seria considerado dele, mas seria um primogênito. E aqui vai mais um parênteses. Quero que você entenda isso. Não somente era esse o motivo, mas também porque dois irmãos, certo? Sim ou não? Sim. Morreu um, certo? A herança ia ficar para quem? Ia ficar para quem? Para o Onã. Mas se também gerasse um filho homem, esse iria também assumir o direito de primogenitura. Vira para o seu irmão e diz assim: meu irmão, presta atenção nos detalhes. Seu irmão, preste atenção nos detalhes. Eu quero que você entenda que tudo isto tem uma razão, tem um motivo. Tá? Eu não estou lendo historinha aqui para passar tempo. Para você entender, para que possamos entender o objetivo dessa história bíblica, porque parece uma coisa sem sentido. Lá no livro do Gênesis, falar de Judá e Tamar e falar e contar essa história que nós estamos aqui analisando. Eu quero que você entenda que o interesse ali de Onã era ganância, porque Judá, seu pai, iria deixar herança. Herança para quantos? Para umzinho só ele. Mas se ele cumprisse a lei do Levirá e Tamar gerasse um filho, a mulher não recebia herança, tá? Isso foi mudar lá em Jó, que nós já aprendemos. Quando as filhas de Jó receberam herança no meio dos seus irmãos. Nós já estudamos isso aqui também. Não vamos recorrer ao texto bíblico agora. Mas as mulheres não recebiam herança. Mas se ela concedesse um filho varão, um homem, esse também iria, além de herdar o nome de Er, o primogênito, também herdaria o direito de primogenitura, que dizia o seguinte: o primogênito recebia porção dobrada. Dá para você entender que é financeiro, é ganância, o que está movendo o pecado de Onã? Sim ou não, igreja? Sim. Como é que diz o texto bíblico? Ah, tá! Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah? Então não tem nada a ver. Porque Onã derramava a sua semente no chão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
não estão ligados os textos bíblicos. Eu não posso, volto a repetir, dizer aquilo que a Bíblia não diz. E pegar esse texto bíblico para minha falsa moralidade. Pastor, o senhor está defendendo o onanismo? De forma alguma, não é isso. O que eu estou explicando para você aqui é o motivo pelo qual Onã também foi morto pelo Senhor. Deu para entender? Ele tinha um dever, ele não cumpriu com o seu dever. Mas você vai se assustar mais ainda quando eu disser para você que foi Satanás que colocou esse desígnio no coração de Onã. Vamos continuar a partir do versículo de número 10 de Gênesis 38. Por isso que eu disse no começo, eu preciso da tua atenção. Vira para o seu irmão e diz: meu irmão, fica ligado. Esse meu irmão, fica ligado. Esse meu irmão, fica ligado. Vamos lá. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar: sua nora permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este com seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E, consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tima, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Preste atenção agora a partir do versículo 14. Não perde o fio da meada, não. Entenda com o coração assim, olha. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Judá falou para Tamar. Porque agora, tanto Er quanto Onã eram mortos. Ele disse assim: olha, eu tenho mais um filho. Eu tenho Selá. É o nome do outro filho. Ele disse assim para Tamar: olha, permanece viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Ele era pico-ruxo ainda, pequenininho. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Ele disse: olha, ô Tamar, esse aqui ainda não tem idade para casar não, mas assim que ele tiver a idade para casar, ele vai te assumir, ele vai cumprir. Ele vai fazer aquilo que Onã deveria ter feito e não fez. Mas ele está pequeno, espera ele crescer. Faz o seguinte: permanece viúva lá na casa do teu pai. E mandou ela de volta para a casa do seu pai. Mas no passado tempo, morreu, olha, a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Morreu uma filha. Vamos continuar a partir daí, do versículo 13. Eu comunicara a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ele despiu as vestes de sua viuvez. Então ela despiu as ela vestes quem? de sua viuvez. Ah, isso, vamos continuar. E cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. E esse versículo 14 da linguagem de hoje. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Deu para entender? A criança cresceu, mas aí Judá não cumpriu a promessa.
Vamos continuar aí. Vendo-a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: Você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: Quanto é que você me paga? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dá-me-ás penhor até que o mandes? Judá perguntou: O que você quer que eu deixe? Ela respondeu: O seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Continua daí. Vai se assustando não. Vai ficar mais cabeludo aí. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Então Judá disse: Pois ela que ficam as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao sogro: Quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Reconheceu-o Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: Como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. Eles chamaram Zera. Amém, Jesus. Deu para entender? Eu vou explicar para você. Só não posso desenhar. Eu vou explicar. Judá se esqueceu da promessa. Pastor, não é possível que esse texto bíblico tenha alguma conexão com edificar a igreja. E eu digo para você que tem extrema conexão. Então, por isso que eu digo para você, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo, eu preciso da sua atenção. Para que você compreenda todo o desenrolar dessa história bíblica. Porque é uma história bíblica. Nós chegamos até o ponto em que Judá não cumpriu a promessa. Selá se tornou homem, mas Tamar não foi dado a ele por mulher. Aí Tamar, ela usou uma estratégia. Ela tirou as vestes da sua viuvez, colocou vestes normais e colocou um véu no rosto e se disfarçou. E ficou na entrada da cidade para onde foi Judá. Judá passou, olhou assim, muito me interessa. Deu uma olhada e a tomou. Pastor, o senhor brinca com ela. Não estou brincando, está aqui, ó. Vendo a Judá, teve-a por... Versículo de número 15 na linguagem de hoje. De Gênesis 38. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta.
pois ela estava com o rosto coberto. Viu? Não estou colocando, exagerando absolutamente nada. Ele olhou assim e disse assim: ô mulher, porque ele teve por prostituta. Você quer se deitar comigo? Foi direto. Porque ele não reconheceu que era sua nora, Tamar. Mas se você não vai fazer conexão, não vai conseguir. Vou esperar até o final para ver se esse pastor consegue conectar esse texto, porque não é possível. Mas aguarda um bocadinho aí que vai entender. Ele disse assim: você quer se deitar comigo? Perguntou para Tamar, sem saber que era Tamar. E ela perguntou assim: e qual vai ser o meu pagamento? O cachê vai ser quanto? Ele olhou para ela: te dou um cabrito. Ela olhou assim: o cabrito está onde? No bolso? Você guardou o cabrito aonde? Tem cabrito contigo? Não, mas eu vou te mandar um cabrito sim. Tá, você vai me mandar um cabrito? Vou confiar na tua palavra. Porque é o seguinte: melhor, deixa um penhor. Deixa objetos que garantam a dívida. E a palavra diz que ele deixou. Ele perguntou assim: o que você quer? Né? Ela disse assim: o teu selo, ou sinete, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele falou: tá tudo bem, está aqui. E a palavra diz assim: e ele, pois, lhos deu e a possuiu. Ou, na linguagem de hoje, no final do versículo de número 17, assim: e ele teve relações com ela e ela ficou grávida. E ela ficou grávida. Levantou e foi embora. Ela se levantou, tirou as vestes, botou de novo a veste de viúva, tirou o véu do rosto, só que ela estava grávida. Aí foi passando o tempo, né? O Judá enviou o cabrito através do Ira, o seu amigo, Adulamita, da cidade de Adulam, tá? Por isso que é Adulamita. E aí ele foi procurar lá para resgatar o selo, o cordão e o cajado. Procurou e não achou, perguntou para pessoa: gente, cadê aquela que fazia ponto aqui? O que é isso que está escrito? Ai, meu Deus do céu, eu nunca mais vi nessa igreja. Jesus, me defenda. Ainda bem que eu não convidei ninguém para vir no culto hoje. Devia ter convidado. Presta atenção. Cadê aquela uma que ficava aqui? Pessoal, aqui nunca teve não, aqui não. Prostituta aqui nenhuma. Né? Porque diz assim, olha: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Aí se usa esse prostituta cultual para dizer que não era uma meretriz, né? Que era uma religiosa da época. Não tem essa não. Era uma meretriz, ela se disfarçou como uma meretriz. Como se fosse uma prostituta. Mas o povo disse: não, aqui na entrada nunca teve não. Aí ele voltou para o Judá e disse assim: olha, procurei, não achei, perguntei para a galera, ninguém viu a mulher. Ela disse: bom, meu papel eu fiz, mandei o cabrito, ela que fique com as minhas coisas, mas que seja a prova que eu cumpri a minha promessa, eu mandei o cabrito. Passou um tempo, mulher grávida, o que acontece com a mulher grávida? O que acontece com a barriga da mulher grávida? Cresce, aparece, e apareceu a barriga de Tamar. E o povo, né? Eita! Por isso que eu vou fazer o seguinte: eu já tenho 3 gatos lá em casa. Vou pegar mais um bocado e vou dar para algumas pessoas. Vou dar gato de presente. Mas pastor, por que você vai dar gato de presente? Porque dizem que gato tem 7 vidas, né? Aí passa a tomar conta da vida do gato e deixa ele em paz. Eu dou um monte de gato. Um monte de gato. Um monte de gato, né? Esse gato tem 7
paciência. Não é que eu não tenho paciência. Não, eu não tenho paciência, né? Mas é que essas coisinhas me irritam. O povo gosta de falar. Olha só. Versículo de número 24, por favor, 24 e 25. Não vai conectar isso nunca, pastor. Vamos lá. Passados 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Porque essa era a lei. A viúva que deixava de ser viúva, que adulterasse, ela era tirada e lançada fora e tacava fogo nela. E foi isso que Judá disse: o que a lei manda? Traz ela, vamos tacar fogo. Bora. Versículo 25. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer a seu sogro: quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Viu? Entendeu agora? Na hora que tiraram ela da casa porque ia tacar fogo, ela disse assim: faz o seguinte, leva ela para o meu sogro e diz assim que o pai da criança não tinha exame de DNA. Não tinha como fazer essa comprovação. Então ela disse assim: olha, diz para o meu sogro que o pai da criança é o proprietário, é o dono desses objetos. Versículo de número 26 diz: reconheceu-os Judá e disse. O que disse Judá? Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Agora ele lembrou da promessa, né? Ele falou assim: olha, ela é mais justa do que eu, porque eu fiz uma promessa para ela. Não foi a promessa do cabrito, foi de que Selá se casaria com ela. Essa você tem mais direito do que eu, tem mais razão do que eu, porque eu fiz uma promessa a ela e não cumpri a promessa. E aconteceu, versículo de número 27, que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. havia gêmeos no ventre. Peraí, deixa eu... Porquanto não dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. Judá só teve este relacionamento, esta relação com Tamar, sua nora. Mas preste atenção, que a história não acabou lá. Vamos lá. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Versículo 28. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou o fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Olha só. Momento do parto. Depois você vai entender por que tudo isso. Pastor, eu estou torcendo que o senhor consiga. Estou torcendo pelo senhor, pastor, é verdade. Eu estou torcendo. Gêmeos. Judá ainda fez filhos gêmeos, né? O primeiro foi colocar a mãozinha para fora. Então a parteira diz assim: espera aí que eu vou identificar o primogênito. O primogênito é aquele que continua a linhagem. Continua a linhagem, tá? Esse é o primogênito. A parteira falou assim: olha, esse bracinho aqui é do primogênito. Pegou um lacinho vermelho, encarnado, né? Marrou. Mas aquele que tinha posto o bracinho para fora, puxou o bracinho para dentro. No que ele puxou, o outro foi e saiu primeiro. E aí a parteira disse assim, ó: mas recolhendo dele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o filho encarnado, e lhe chamaram Zera. Deu para entender a historiazinha toda? Pastor, vai lá, me ajuda aí. Faz a conexão. Quando eu disse para você
que a estratégia não era de Onã. A estratégia era de Satanás. Por quê, pastor? Simples. Olha o que diz a profecia. Gênesis, capítulo 49, versículo de número 9. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa, quem tem a coragem de mexer com ele. Meu filho Judá é o... Tá. Bom, como é que eu vou fazer a conexão agora? Ah, tá, peraí. Entenda com o teu coração. Se Judá não tivesse filhos, a linhagem messiânica seria interrompida. A linhagem messiânica seria interrompida, porque disse, Judá é um leãozinho. Vou fazer a conexão com o Apocalipse. Não chores. Eis aí o leão da tribo Judá. Não bateu, não. Vamos para a genealogia. Vamos para Mateus, capítulo 1. Mateus 1. Mateus 1. Vamos ler até o versículo de número 3. Em cima de Mateus 1, tem um títulozinho. O que está escrito aí, igreja? A genealogia de Jesus Cristo. Ah, tá. Vamos continuar. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Descendente de Davi, que era descendente de Abraão. E aí começa. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá, e os dois seus irmãos. Judá gerou de Tamar e Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Herom, a Arão. Aí, vamos interromper aqui. A gente não lê a genealogia toda. Já entendeu aqui? Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá era o quê? Primogênito de Jacó. Sim ou não, igreja? Sim. O primogênito Judá gerou de Tamar. Quero que você entenda, o nome de Tamar está na genealogia messiânica. Isto é maravilhoso. O que me aborrece é a hipocrisia, o falso moralismo. Por isso que tem gente errando o caminho a torto e direito. Porque, como eu disse, eu prefiro não falar nada do que falar minhas palavras. Não falar nada do que falar pela metade. Judá gerou de Tamar, sua nora, gerou a Pérez e a Zerá. Olha os dois gêmeos aqui. Mas quem foi que continuou? Diz assim: Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Quem deu continuidade à linhagem de Judá foi Pérez, nascido de Tamar. Você entende que naquele momento a ganância no coração de Onã era para interromper a linhagem messiânica, porque Judá, o primogênito, não teria filhos, e a palavra diz: Judá, meu filho, é um leãozinho. Mais tarde, o Cristo é chamado de o leão da tribo. Olha como termina esta genealogia. Versículo de número 16 eu leio para você. E Jacó, esse já é outro Jacó, tá?
gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama... E como é que Pedro disse? Tu és o Cristo, aleluia! Tu és o Cristo, aleluia! Você entende as conexões agora, sim ou não, igreja? Eu não estou lendo essa historinha para te chocar, para causar polêmica. Eu estou lendo os textos bíblicos para que você entenda os ardis, as astúcias, as artimanhas do inimigo. Porque é claro, essa linhagem prosseguiu até o ponto que diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O Cristo pergunta: quem eu sou para vocês? E Pedro, pela revelação do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Você entende que Satanás usou a ganância de Onã? Não, pastor, como o senhor sabe que é Satanás que usou? Porque ele continua usando os mesmos modus operandi, a mesma maneira de agir. A hora não me permite, mas nós poderíamos ir para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós não vamos, porque o tempo não permite. Mas quando apareceu Ananias, com avareza no coração, porque vendeu uma propriedade, reteve parte e colocou a outra parte, entregando a Pedro. Pedro olhou e disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, retendo parte da propriedade? Ela não era tua, não te pertencia, e vendendo-a, não era teu direito ficar com tudo? E ele afirma categoricamente que foi uma astúcia de Satanás, a mesma astúcia que ele colocou no coração de Onã, porque Onã ali, ele queria ficar com o direito de primogenitura, ele não queria cumprir a lei do levirato, e a palavra diz que a lei do levirato tinha que ser cumprida, e quando se recusasse a cumprir, se chamavam os juízes. A viúva dizia assim: olha, ele não está obedecendo a lei do levirato. E mesmo assim, o irmão, no caso o cunhado dela, continuasse se recusando, ela tinha que cuspir no rosto dele, tirar uma sandália dos seus pés, desse cunhado que não queria cumprir a lei. E a partir de então, aquela casa seria conhecida como a casa da família do descalçado. Como era sério isso? Pastor, o senhor está inventando? Não. Vamos para a palavra. Deuteronômio 25, a partir do versículo de número 7. Por isso que eu disse que é uma estratégia de Satanás, a ganância. E olha, eu nem vou entrar nessa falsa teologia de prosperidade, porque senão a gente vira vigília aqui. Porque se eu começar a bater nisso, nessa ganância que tomou conta, você vai ver que o pecado de Onã é fichinha. Nem conta, é café com leite. Em face daquilo que se está ensinando em cima dos púlpitos. Pastor, o senhor é contra a prosperidade de forma alguma? Salmo 112, na casa do justo há prosperidade e riqueza. O livro do profeta Isaías diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu sei de tudo isso. O que eu não aceito, não entra no meu entendimento, é esta ganância que tomou conta do ensino de hoje em dia, que assola as congregações, toma conta dos rebanhos.
porque as ovelhas são ensinadas desta maneira, são conduzidas desta forma, mas cada um conduz o seu rebanho da maneira que bem lhe parecer, né? Por isso que eu digo, posso parecer ignorante? Posso. Pode parecer que eu não tenho paciência? Pode. Mas eu prefiro ler o texto bíblico da maneira que tem que ser lido do que ficar inventando historinha. Olha só, Deuteronômio 25, a partir do versículo número 7. Mas se o cunhado não quiser casar com uma viúva, ele irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever, casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar. E, se ele persistir e disser, não quero tomá-lo, Ela chegará perto dele e ali na presença dos líderes tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com um homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E finalmente o versículo de número 10. o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalço, do descalçado. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa Descalçado. ou do homem sem palavra, do homem que não cumpre o seu dever. Esta era a lei que tinha que ser obedecida. Mas o problema não é a ganância de Onã, ou seu pensamento. O problema maior seria que a linhagem messiânica, esse que é o ponto, é esta ênfase, e aí que está o X da questão. A linhagem messiânica seria interrompida, porque a palavra é clara. Judá gerou de Tamar. Preste atenção. Oh, aleluia. Em nenhum deles, aqui mencionado, dos nomes mencionados, né, diz claramente assim, ó: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esson, a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. E aí vem: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E como é que diz? Eis o leão da tribo de Judá, a raiz. Você entende que o único objetivo de Satanás ali era interromper a linhagem messiânica através do pecado de Onã? Deu para entender assim ou não, igreja? Sim. Porque se a linhagem messiânica fosse interrompida, não haveria a pedra principal, não haveria a pedra de esquina, não haveria a pedra angular, e a igreja não seria edificada. Porque para quem? Preste atenção nisso. Para quem Pedro iria dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque Judá não teria a continuação da sua linhagem. Deu para entender isso, igreja? Quem gerou a continuação do seu próprio nome, não sabendo, claro, no primeiro momento, foi o próprio Judá. E deu para entender que simplesmente não é que isso foi jogado para debaixo do tapete, é que isso não teve importância. Não da maneira hipócrita
à luz da falsa moralidade, do pensamento pequeno que existe. Ele não sabia. E aí ele gerou a Pérez. E o mais interessante é que era para Zerar. Sim ou não, igreja? Sim. Tanto é que ele tinha uma fitinha vermelha no braço. Mas ele encolheu o braço. E o Pérez saiu primeiro. A partir perguntou: como é que você conseguiu sair? Ah, mas por causa disso teu nome será Pérez. Deverzinho de casa. Depois procura o significado de Pérez. Com Z, tá? Pérez com Z. Não é Pires, é Pérez. Tá? Não, o pastor mandou pesquisar o que é Pires. Eu sei que é Pires, é o que bota a xícara em cima. Não! Me esticam, é por isso que eu fico. Vão me esticando. Né? E tudo que estica, uma hora arrebenta, não é verdade? Você vai esticando, uma hora arrebenta. Tá? Se bem que eu não tenho muita paciência, não. Mas eu quero que você entenda dessa maneira, que o texto de Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está conectado com Gênesis 38. E eu pergunto a você, é grande essa revelação? É grande essa revelação? Então diga: eu creio. Eu creio. Vamos aplaudir o Senhor. Eu vou deixar para uma outra oportunidade o texto que também está marcado aqui. Quando Paulo diz assim: eu cansei de falar com os judeus, vou pregar para os não-judeus. Também é uma continuação desta pedra. Também tem conexão, mas essa conexão, numa próxima oportunidade, permitindo o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor uma vez mais. Amém.